Excelente tarde, início de noite a todos os nossos amigos do podcast PMN. Estamos dando hoje abertura a esse programa, podcast PMN, tanto aqui em nosso Instagram, como também nas plataformas da Rádio Dunas. Então, eu vou estar sempre aqui olhando para vocês aqui no Instagram, mas também aqui o pessoal que está nos acompanhando via aplicativo. Nós também estamos ao vivo em nosso Instagram do PMN e também das redes sociais da Rádio Dunas, como também das redes sociais do Porto Manguense e também das páginas do Porto Mangue Notícias. Sejam todos bem-vindos a esse programa de muita informação, entrevista, análise política com credibilidade. Quero aqui já dizer que hoje nós vamos ter a participação especial do vice-prefeito Francisco Faustino, que no último quadro ele estará conosco aqui nessa entrevista. Bem, segunda-feira é dia de nós trazermos os destaques do que aconteceu no fim de semana em Porto do Mangue. No sábado aconteceu aí um evento da Prefeitura Municipal de Porto do Mangue, a Paixão de Cristo, com o tema A Verdadeira Páscoa. Eu não pude participar, mas, diga-se por passagem, foi um belíssimo evento. Quem foi para lá disse que foi um espetáculo realmente muito atrativo. Eu não participei, não assisti o espetáculo, mas vez e outra, durante o dia, quando passei pela Praça Central, realmente vi que foi montada uma mega estrutura, foi uma estrutura realmente padrão, de qualidade. Então, quem participou lá disse que foi em torno de 40 minutos e que foi um espetáculo bem atrativo. Eu quero parabenizar ao secretário de Cultura, o KM Monteiro, que já tive a oportunidade de trabalharmos na mesma gestão de secretariado. Algumas vezes conversei com ele, conversei com ele, vi que ele realmente é um garoto do bem, e ele realmente tem boas ideias, é um garoto diferenciado, tem um futuro realmente brilhante, o jovem KM Monteiro. Então, parabenizar ele pela dedicação, pelo evento realizado. Porém, nós queremos chamar aqui a atenção que, segundo informações que nós recebemos, é que o valor chegou em torno de 30 mil reais. Não sei, porque assim, essa gestão ou ingestão que aí está não trabalha com transparência, então fica só na especulação e naquelas conversas, burburinhos que circulam do próprio Palácio José Nazareno. Então, circula nos bastidores da política local que a mega estrutura montada para a Paixão de Cristo ficou aí em torno de 30 mil reais. Agora tem alguns detalhes que nós temos que analisar. Sael, mais uma vez sendo Sael, com a roupagem velha, com a roupagem que não mudou. Uma mega estrutura, um belíssimo evento, um empenho aí pelo secretário de Cultura, junto com professores da rede estadual, alunos envolvidos, mas o prefeito, sabe onde é que ele estava? O prefeito estava na vaquejada em Mossoró, inclusive com alguns secretários. Ao invés de estar na cidade prestigiando um evento que é símbolo de fé, que já é marcado no calendário de Porto do Mangue, a Paixão de Cristo, a cultura, a história, é fé, o prefeito estava na vaquejada em Mossoró. Mas isso é típico do nosso prefeito, Porto do Mangue. Quem não se lembra que no final do ano, quando ele voltou também por força de liminar, ele não participou do Dia do Evangelho, ele não participou da emancipação política, uma das principais datas do município, se não a principal, o aniversário da cidade, e ele não compareceu, não teve hasteamento de bandeira,
colocaram ali uma bandeira, abandonaram em frente à prefeitura, não teve hasteamento de bandeira, coisa nenhuma. Ele nem compareceu nesse dia aqui. Na tradicional festa do dia 1º de janeiro, na Praia do Rosado, ele também não esteve lá. E agora também ele não compareceu na mega estrutura que ele mesmo montou da prefeitura para fazer o evento da Paixão de Cristo, mas preferiu estar em Mossoró, em uma vaquejada. E nós temos fotos e nós temos registro do que nós estamos falando. Inclusive os próprios secretários e lideranças políticas fizeram vídeos, postaram nos stories, postaram em suas mídias sociais, que preferiram estar em Mossoró do que estar em Porto do Mangue prestigiando o evento que foi promovido pela Secretaria de Cultura. Uma verdadeira decepção, mas é o saelismo sendo saelismo. Então a gente traz aqui essas informações do que aconteceu aí no sábado, no dia da Paixão de Cristo. Ainda no sábado também teve movimentação política. E aqui é mais preocupante, a gente tem que comentar. A Escola Major Amaro Campielo, do Logradouro, promoveu um evento da Páscoa, aquela coisa toda, e teve distribuição de cestas básicas. Que bom, isso é bom, mas nós estamos falando de uma repartição pública, de uma ação pública, de um movimento público. Quem estava lá? A doutora Rosa, que tem se movimentado porque ela tem um sonho utópico. Ela tem um sonho utópico de se tornar prefeita de Porto do Mangue. O sonho da doutora Rosa é ser candidata, apoiada por Sael, candidata a prefeita, apoiada por Sael e, claro, chegar ao comando da prefeitura de Porto do Mangue, o que eu acho pouco provável, se não dizer quase impossível. Porque essa venda de um forasteiro na cidade não cola mais. O povo não quer mais forasteiro. Já imaginou? Doutora Rosa, uma forasteira e ainda apoiado pelo prefeito Sael, que também é forasteiro mais uma vez na cidade. Então realmente fica, não é pouco não, é muito complicado. Fica muito complicado. O povo não quer mais forasteiro na cidade. Mas ela insiste em ser candidata para fazer repercutir, reproduzir, expandir o saelismo em Porto do Mangue. Ela quer dar continuidade ao saelismo em Porto do Mangue. Então ela está se movimentando por onde ela consegue perceber que é mais forte, que no caso é nos assentamentos, na zona rural. Ela está se movimentando por lá. Ela está se movimentando pela zona rural. Tanto é que quase todo fim de semana ela está por lá, nos assentamentos. E ela esteve no Logrador fazendo distribuição de cestas básicas. E eu fiz alguns questionamentos em uma matéria publicada no nosso blog PMN. Fizemos alguns questionamentos e ela, inclusive, foi lá e comentou e respondeu que ela tirou do bolso dela, que ela financiou aquelas cestas básicas com o dinheiro dela. Porque nós do PMN recebemos a denúncia de que as cestas básicas tinham chegado no carro da doutora Rosa e que ela estava lá em um ato político. Sim, porque ela tem interesse político de ser candidata a prefeita e de se tornar prefeita de Porto do Mangue, e todo mundo sabe que ela está se movimentando para isso. E eu fiz alguns questionamentos no blog PMN sobre essas cestas básicas. Se era quem financiou essas cestas básicas, se tinha sido ela, se tinha sido o prefeito Sael, se ela estava pegando carona, ou se Sael estava impulsionando o nome dela. E fiz alguns questionamentos do que é peculiar de um comunicador, de alguém que analisa política em Porto do Mangue. E se alguém achar ruim, é simplesmente não querer ser político. Então, se não quer receber críticas, se não quer estar no alvo dos comentários políticos, é só largar a vida pública. Claro, sempre mantendo o respeito e não fugindo disso. Então, o que acontece? Fizemos um questionamento e ela respondeu que foi o dinheiro dela. Só que quando ela fez aquele comentário, meu amigo, se você comentar qualquer coisa nas nossas lives, no nosso grupo do PMN do WhatsApp, se você comentar qualquer coisa nas nossas matérias, não tem pra onde correr não. Esse sprint circula aí em lugares inimagináveis. A gente tem noção de onde vai parar esses sprints.
E esse print do comentário da doutora Rosa circulou em vários grupos aí, até mesmo no PV tem muita gente, o comentário da doutora Rosa. E eu fui procurado e recebi informações in loco, informações fidedignas que eu vou passar para vocês aqui no nosso podcast do PMN. É que grande parte das cestas básicas foram pagas pelo empresário Sandro. Eu recebi informações in loco de que parte das cestas básicas que a doutora Rosa estava lá no ato, lá entregando, junto com o Iris Marques, foi pago também, grande parte, pelo empresário Sanderson, mas não citaram o nome de Sanderson. Por que não citaram o nome de Sanderson? Por que não disseram que foi o empresário Sanderson? Não, mas a doutora Rosa disse o quê? Foi do meu bolso, foi com o meu dinheiro que eu trabalho. É certo que ela pode ter comprado algumas também, mas por que não disse que também o empresário Sanderson patrocinou e financiou as cestas básicas? Então nós recebemos essa informação em loco de que grande parte das cestas básicas que foram distribuídas, e a doutora Rosa estava lá se promovendo com essa ação pública em uma escola pública, também foi financiada aí pelo empresário Sanderson. Então a gente vê todas essas movimentações e só confirma aquilo que nós já vimos analisando. O quê? Que existe uma intriga, existe uma briga muito grande dentro do faelismo. Existe uma briga muito grande dentro do faelismo e é cada um por si, cada um que se salve. Porque além dos nomes que já são conspirados, que já são, na verdade, são ventilados com mais força, que é o da doutora Rosa e do doutor Júnior Bola, presidente da Câmara, existem outros nomes que também têm interesse em ser prefeito, que eu já citei em outras lives, não preciso estar aqui repetindo. Olha, esse sonho de ser prefeito dentro do saelismo, olha, Sael está mexendo com a cabeça de muita gente dentro desse grupo. Muita gente é vereador querendo ser prefeito, é vereador querendo ser vice, é liderança política achando que vai ser prefeito. Olha, tá um Deus nos acuda dentro do pequeno grupo do saelismo. O nanico grupo do saelismo tá cheio de intriga e de brigas. É cada um brigando, há um conflito muito grande e sorrateiro entre eles para quem vai ser o desejado, o escolhido de Sael. Já pensou para parar nisso? Já parou para pensar nisso? Estão brigando para ser o escolhido de Sael, para ser o sucessor de Sael. Parece que nós estamos no mundo do golpe, mas não. Em Porto do Mangue tem isso. Existe uma briga dentro do saelismo para quem vai ser o sucessor de Sael. E tem muitas conversas rolando aí, mas hoje não vai dar para a gente comentar sobre isso. Em outras lives a gente vai trazer aí como está acontecendo esse jogo nos bastidores da política local. E aí, pessoal, boa noite a vocês que estão conosco aqui na live do podcast PMN, também os que estão nos ouvindo através da Rádio Dunas, através das mídias sociais do Porto do Mangue Notícia, do Porto do Manguense e todas as plataformas que estão aí sendo transmitidas o podcast do PMN. Lembrando que no último bloco nós vamos ter uma entrevista marcada com o vice-prefeito Francisco Faustino, e ele vai estar aqui. Nós vamos falar, claro, trazendo um outro lado aí do Francisco Faustino. Vamos ter uma série de entrevistas com ele para falar do Faustino, filho da terra. Bem, domingo teve o grande culto de gratidão do vice-prefeito Francisco Faustino e de sua família. Esse culto foi promovido na rua Getúlio Vargas, em frente à casa do vice-prefeito. E, diga-se por passagem, muita gente. Estivemos lá, o PMN esteve lá fazendo a cobertura e tinha uma multidão incontável. E tem uma coisa, não tinha caravana não. A única caravana que tinha, eu acredito que ele entrou aqui, era do vice-prefeito Moab. O vice-prefeito da Serra do Mel, junto aí com uma comitiva de lideranças lá da Serra do Mel, vieram num carro, umas 5 pessoas, foi a única caravana que veio de fora praticamente. Você olhava e via que realmente a população de Porto do Mangue estava em peso dentro desse culto, e os que não puderam estar lá acompanharam na live que nós produzimos, fazendo a cobertura lá completa desse culto de gratidão, e a live aí bombou, chegou a quase 100 pessoas, realmente foi uma live bombástica. E assim,
muita gente, muitas autoridades religiosas, autoridades políticas. Eu vou citar aqui alguns nomes, se eu me esquecer de alguém, me perdoe, mas eu ainda conversei com o vereador Jailson Fernandes, esteve lá, conversei com o vereador Ailton do Nego Velho, que representa aí e representa bem a comunidade da Praia do Rosado, também da Praia de Pedra Grande. Esteve lá também o vereador Juscelino Gregório, também estivemos lá batendo um papo. Deixe-me ver, vereadora Alciene também, estivemos lá conversando com a vereadora Alciene Rodrigues. Lideranças religiosas, pastor Magnus Câmara da Assembleia de Deus, esteve lá o pastor Hélio, que foi quem dirigiu o culto, o bispo Genilson Maia, o pastor Ricardo do Rio Doce e pastor Paulo Sérgio, lá das Pedrinhas em Panguaçu, e muita gente, muitas autoridades políticas, muitas autoridades religiosas, o povo lá prestigiando o evento, que contou com a participação especial da cantora evangélica gospel, Rayane Vanessa, e assim foi um momento divino. Deus se fez presente nesse culto, ouvimos a voz de Deus, se alegramos com os louvores. Foi um culto que marcou a história de Porto do Mangue, e eu falo isso sem nenhuma demagogia, porque quem acompanhou as lives, quem esteve lá no culto, sabe que foi uma coisa muito linda. E nada vai ofuscar o brilho desse culto. Foi um culto realmente maravilhoso. Na pregação, Aston Fenas, um filho aqui da terra, mas que Deus soprou, levou ele para São Paulo, e ele roda o Brasil todinho pregando a palavra de Deus. Foi um culto maravilhoso. O vice-prefeito esteve lá cantando com a sua esposa, a irmã Edinalva, uma canção que já se tornou aí um hino do grupo político, que é Uma Coisa Nova, da Maria Marçal. E assim, foi uma coisa muito linda. Inclusive também o vice-prefeito contou um pouco do seu testemunho, de como Deus lhe tirou das drogas, filho de pescador, sendo ele também pescador, e como Deus lhe abençoou e tem lhe abençoado de uma maneira poderosa. Enfim, foi um culto maravilhoso, foi um culto muito bom, estivemos lá. Inclusive, você pode ir até o nosso canal no YouTube, @Porto do Mangue Notícia, vai lá, aproveita e se inscreva. Estamos postando vários vídeos lá agora também, movimentando muito nosso canal no YouTube, e você vai conferir toda a cobertura, entrevista. Estivemos conversando com a Rayane Vanessa, conversamos com o vice-prefeito, fizemos filmagem, está tudo lá, cobertura completa, você confere em nosso canal no YouTube. Bem, pessoal, nós vamos aqui para um rápido intervalo e a gente volta já já. Nosso programa volta já. Você pode acompanhar e interagir com o nosso podcast PMN através das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube Porto do Mangue Notícias. Curta e siga-nos. Ative o sininho para receber as notificações. Thalita Story, moda evangélica e executiva. Atuamos no segmento da moda feminina. Temos as melhores opções para a mulher evangélica, executiva e que gosta de se vestir bem e com elegância, sem esquecer do conforto e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Siga-nos no nosso Instagram, @loja_Thalita Story. Thalita Story, moda evangélica e executiva. Atuamos no segmento da moda feminina. Temos as melhores opções para a mulher evangélica, executiva e que gosta de se vestir bem e com elegância, sem esquecer do conforto e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Siga-nos no nosso Instagram, @loja_Thalita Story. Estamos de volta com o podcast PMN. Apresentação: Professor Julisson Charles. Giro dos blogs. Bem, meus amigos do podcast PMN, estamos de volta para mais um blog do nosso podcast, agora com um giro dos blogs, trazendo aqui nossa análise política daquilo que circulou de destaque nos blogs de Porto do Mangue e também da região. Foi destaque aí no nosso blog PMN, uma matéria completa que você confere também no nosso canal no YouTube. Descaso: moradores denunciam acúmulo de lixo nas ruas de Porto do Mangue. Nós tivemos na rua Raimundo Freire, convidado pelos moradores de lá. Para quem não sabe, a rua Raimundo Freire é aquela rua ali onde fica a garagem da prefeitura de Porto do Mangue, a garagem dos veículos, da frota de Porto do Mangue. E naquela rua ali está um caso realmente de abandono e descaso. Fizeram um monturo de lixo lá e já está há quase uma semana esse lixo lá.
E os moradores têm reclamado, porque é aquele tipo de lixo que é árvores cortadas e vai acumulando aquele lixo, aí você tem o perigo de animais peçonhentos, você tem o paisagismo fica feio, você tira a vida da rua, e os moradores têm reclamado muito naquela rua. Mandaram um vídeo para nós e nos chamaram lá para fazer uma matéria. Eu estive lá, fiz a matéria, está em nosso canal no YouTube. Descaso, moradores denunciam acúmulo de lixo nas ruas do Porto do Mangue. Que, diga-se por passagem, é um problema que tem persistido em Porto do Mangue. Nós recebemos já do cemitério, os túmulos lá estão cobertos pelos matos. Você por onde anda em Porto do Mangue, não sei se já prestou atenção, está uma fedentina. Está uma fedentina em Porto do Mangue. Eu não sei o que está acontecendo. Lá na rua onde eu moro, já está quase 5 dias sem passar o carro do lixo lá. 4 dias. É em torno disso mesmo, 4, 5 dias. Então eu não sei o que está acontecendo em Porto do Mangue. Alguém que está comigo aqui me ouvindo, inclusive também na nossa live que está sendo transmitida no Instagram, pode confirmar isso, eu estou falando alguma mentira aqui. Você passa por Porto do Mangue, é muito lixo, gente. É muito lixo em frente das casas. Aí vai se acumulando, aí vem chuva, aí fica fedendo. Tá uma fedentina em Porto do Mangue. E o povo de Porto do Mangue tem mandado muitas reclamações com relação a isso. E eu pergunto, cadê a empresa que faz o serviço de limpeza urbana? Ela ainda está funcionando em Porto do Mangue, gente? Ela ainda está funcionando? Então é preciso que o poder público reveja essa questão. Reveja isso, porque eu acredito que a empresa recebe um dinheiro bom. Agora que se preste um serviço de qualidade, lembrando que é um serviço essencial. Não é brincadeira não essa situação não, porque eu passei lá hoje, eu fiz a matéria, eu acho que foi na sexta-feira, se não me engano foi no sábado. Acho que foi no sábado. Na verdade eu fui na sexta e produzi no sábado. Passei lá domingo, estava lá. Passei lá hoje, ainda continua. O lixo ainda está lá, que eu moro próximo a essa rua. Então sempre que eu passo ali, próximo à escola Francisca Serafim, quem passa ali vê o acúmulo de lixo. E tem uma coisa, é na rua onde fica a garagem. Todos os dias esse povo passa ali. E ninguém está vendo esse problema, não fechar os olhos. Então a gente chama a atenção do poder público municipal para que se resolva essa situação. Retire esse lixo de lá, os moradores estão pedindo encarecidamente. Eu vou ter o maior prazer de ir lá filmar e parabenizar depois que vocês resolverem. Mas, infelizmente, nós não temos nenhum motivo para parabenizar não. E eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Não tenho nenhuma dificuldade. E a gente não precisa que estar criando narrativa não. É o que realmente está acontecendo. É o que está acontecendo em Porto do Mangue. Então a gente chama atenção para que se tenha aí uma sensibilidade maior com relação a isso. Já vou dizer a vocês, viu? Já vou dizer a vocês, amanhã a gente vai estar postando matéria. Talvez eu consiga postar ainda hoje, vou ver ainda. Que aí é outro problema também de infraestrutura, tem sido também muito debatido essa questão de infraestrutura em Porto do Mangue, na zona urbana e na zona rural, devido às chuvas. Essa parte de infraestrutura ela complica muito, mas eu fui mais uma vez visitar a Praia de Pedra Grande. Alô, vereadores da Praia de Pedra Grande, cadê vocês, vereadores da Praia de Pedra Grande, da Praia do Rosado? Agora eu falo aqui do vereador Ailton Negubé, que foi o único que foi até a Câmara cobrar, inclusive, ele aí que teve uma resposta irônica do presidente da Câmara. Mas a gente chama a atenção desses vereadores, são dois, tem dois no Rosado. Fala aí com o prefeito, cobra, porque são seus eleitores que estão lá precisando. Agora, aí o Nego Velho, eu digo porque eu assisti a sessão, ele cobrou esse problema de infraestrutura no Rosado e na Praia de Pedra Grande. Só que na Praia de Pedra Grande eu vejo que o problema está pior. Na Praia de Pedra Grande o problema está pior porque são crateras, tem casa que não dá mais para ter acesso.
Aí vai ficar esperando até quando para resolver isso? Quer dizer que o morador não pode entrar com o seu carro dentro de casa porque tem cratera na frente e ninguém faz nada para resolver isso? Ninguém está pedindo calçamento fluvial não, como sugeriu o presidente da Câmara não. E se resolve o problema. Eu não sou o prefeito da cidade. Então quem é o prefeito que resolva. Busque soluções. Agora que não pode é os moradores da Praia de Pé da Grana, aquele pessoal que fica lá em cima, não ter acesso com o seu veículo porque não passa mais. Ficou intrafegado. Se tem alguém aqui da Pé da Grana me ouvindo, sabe dessa realidade. Sabe que eu estou falando. Os canos de esgotos estão expostos a céu aberto. Hein? Eu pulei lá dentro. Eu pulei dentro lá do buraco e fiz filmagem. Nós vamos rolar essa matéria. Então a gente chama atenção também, porque esse foi destaque nos blogs nesse fim de semana e tem sido. Inclusive foi pauta na última sessão da Câmara, os problemas de infraestrutura. Já ocorreram acidentes na zona rural, porque devido às chuvas e não faz manutenção, então vai se criando uma série de problemas. Eu sei, está chovendo, gente. Ninguém que está reclamando de chuva não, chuva é bênção, gente. Chuva é bênção. Mas aí também não pode só cruzar os braços e dizer que não tem soluções. Ah, porque está chovendo, vamos reclamar com Deus? Não, não é reclamar com Deus não. Chuva é bênção. Agora, problema de infraestrutura não é culpa de Deus não, é culpa de falta de gestão. Porque o gestor deve fornecer infraestrutura de qualidade. Ninguém está pedindo favor não, é infraestrutura de qualidade para os seus munícipes, para os seus moradores. Então ninguém aqui está querendo culpar Deus de coisa nenhuma. Pelo contrário, temos que agradecer muito a Deus por essas chuvas. E eu quero aqui mandar um alô todo especial para os meus irmãos, os meus amigos lá do Brilho do Sol de número 2. Alô pessoal do Brilho do Sol de número 2, que estão conectados conosco na Rádio Dunas, e também se tiver alguém aqui na nossa live no Instagram. Quero mandar um forte abraço para vocês, em especial aos meus irmãos na fé. Estive lá com eles na semana passada, estivemos lá no culto, estive lá pregando a palavra de Deus, foi uma bênção, foi uma maravilha, foi bom estar com vocês. Eu quero mandar um alô especial aqui para o meu amigo José Maria. José Maria, que é um amigo nosso, ali no Brilho do Sol, de número 2, e ele se congrega ali também naquela congregação. Nosso irmão Osiel também ali, e foi uma bênção estarmos juntos ali naquele culto. Então eu quero mandar aqui um alô especial para vocês, meus irmãos do Brilho do Sol de número 2, e a todos vocês que moram aí nesta belíssima comunidade que é o Brilho do Sol de número 2. Bem, meus amigos, esse foi aqui o nosso Giro nos Blogs. Foi o nosso Giro nos Blogs. Nós vamos aqui para uma pasta comercial e voltamos já no terceiro bloco com o nosso vice-prefeito Francisco Faustino. Aguarde aí. Nosso programa volta já. Você pode acompanhar e interagir com o nosso podcast PMN através das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube Porto do Mangue Notícias. Curta e siga-nos. Ative o sininho para receber as notificações. Thalita Story, moda evangélica e executiva. Atuamos no segmento da moda feminina. Temos as melhores opções para a mulher evangélica, executiva e que gosta de se vestir bem e com elegância, sem esquecer do conforto e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Siga-nos no nosso Instagram, @loja_Thalita Story. Thalita Story, moda evangélica e executiva. Atuamos no segmento da moda feminina. Temos as melhores opções para a mulher evangélica, executiva e que gosta de se vestir bem e com elegância, sem esquecer do conforto e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Siga-nos no nosso Instagram, @loja_Thalita Story. Estamos de volta com o podcast PMN. Apresentação Professor Julisson Charles. A entrevista do dia. Está transmitindo aí através Apareceu alguma tela aqui, das redes sociais. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui o OBS. Então você vê aqui. Crescendo um pouquinho, né?
Bem, pessoal, como já falei, nós estamos aqui com o vice-prefeito Francisco Faustino. Já vamos abrir aqui os microfones para ele. Deixa eu ficar melhor para aquela câmera. Esse aqui é mais o pessoal do Instagram, mas pode focar lá também. Bem, vice-prefeito Faustino, fica à vontade aí para suas palavras introdutórias. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast PMN. É uma honra tê-lo aqui e vamos para a nossa entrevista do dia com o senhor. Professor Júlio, essa honra é nossa, né? A gente está à disposição do Porto Mãe Notícia e de qualquer blog que quiser conversar com a gente e ter uma proposta para a gente dialogar, discutir Porto Mãe e ver o que Porto Mãe cada vez precisa e cada vez os porto-manguenses querem ouvir essas propostas para o bem da vida, do cotidiano do nosso povo, da nossa cidade. Qualquer podcast, rádio, que quiser nos convidar, blogs, nós estamos à disposição. E essa proposta do senhor, que tem um veículo de comunicação, que tem responsabilidade, que mostra a cara, que tem um dono, Porto Mãe Notícia tem um responsável, onde ele, se cometer algum excesso contra a imagem de alguém, pode ser responsabilizado e a gente não se sente correndo o risco de manchar nossa imagem com fake news ou com qualquer outro tipo de ilações que venha destruir a gente como político ou como pessoa ou cidadão comum de nossa cidade. Sempre é uma honra estar aqui ao lado do senhor para a gente discutir Porto Mãe e a nossa vida e a vida cotidiana do nosso povo. Bem, Faustino, você falou um ponto importante aí, até mesmo também acompanhei sua live com o vereador Juscelino, né, a live do JG, e um dos pontos lá foi essa questão de muitos perfis que não mostram a cara, não mostram sua autoria, e a gente fica até mesmo receoso, até mesmo da credibilidade desse tipo de mídia. Mas nós estamos aqui para tratar sobre outro assunto hoje, dizer que estamos muito gratos já com a sua vinda aqui conosco. E hoje a gente vai falar justamente dessa questão do outro lado de Faustino, né? Porque, como eu falei inicialmente, quando o Faustino é convidado para essas lives, e hoje nessa polarização se trata muito de questões políticas, né? Questão de impeachment e essas questões, mas hoje a gente quer tratar realmente de outra forma com o senhor. E aí, quero falar um pouco realmente das suas raízes de Porto Mãe, da sua origem. Todo mundo de Porto Mãe já sabe que o senhor, e quem aqui ainda não sabe disso, né, quem é de outra cidade, ou até mesmo de Porto Mãe, a nova geração que está surgindo não sabe, mas Francisco Faustino, ele já foi pescador, e é filho de pescador, né, do nosso amigo Netinho, também filho da nossa amiga Concinha, dona de casa. E ele tem história de Porto Mãe, e eu gostaria, Faustino, que você realmente falasse um pouco. Eu digo, aqui tem muitas pessoas no nosso meio, né? Tem pessoas que já lhe conhecem há muito tempo, mas tem uma nova geração também, que talvez não conheça esse lado de Faustino, né? Um homem que foi pescador, ia para o mar, ia para pegar o baterão, ia lançar rede, e nos fala um pouco como foi essa sua ingressão, essa sua entrada dentro dessa vida de um ser pescador, né? Meu amigo professor Júlio, meu pai, ele sempre pescou, né? Quando ele se juntou com minha mãe, casaram e construíram família, eu sou o primogênito de nossa família, né? E a vida, há alguns anos atrás em Porto Mãe, era muito difícil. Era uma batalha sobreviver para alimentar a família. Havia pescadores que iam para alto mar e pescadores que se limitavam a pescar no rio, e eu pesquei muito, mas meu pai, a partir dos 10 anos de idade, eu já tive que entrar nesse rio das conchas para a gente pescar o peixe, vender para comprar alimento, e eu conheço esse rio todo, conheço as camboas que chama, camboa do Camurupim, camboa do Chico. Eu fiz muita tapagem de camboa, mas meu pai sofri que tinha muito borrachudo. A tapagem de camboa, explica aí, por exemplo, para mim eu não Você não conhece. Não conheço, olha uma importância. Você viveu mais no asfalto, né? A gente tapava as camboas, nós tínhamos as redes para colocar, para represar o rio com as redes,
Para cercar o peixe. Isso, e tinha a zangareia, que a gente colocava umas estacas e pendurava uma rede para o peixe pular e cair nessa rede. Espantava ele no rio, vinha nadando. Eu tinha um medo danado, porque meu pai mandava eu sair dentro do mangue para cair lá na frente dentro da camboa e vir espantando o peixe. Aí a gente passou toda a nossa infância pescando mais ele. Eu, muito pequeno, eu ficava dentro da rede, bem cuidinho para ele não me chamar, mas ele acabava batendo na rede, se levanta e cara, vamos pescar. Tem que pegar o sustento da família, 2 horas, 3 horas da manhã. E a gente saía, tinha muitos pescadores também que iam com ele, como o seu Pereira, né, que é o pai da dona Toninha, e o pai do seu, dona Toninha não, Toninha foi, é o pai de Alailson, o avô de Alailson, de Toninho Nero, certo? A gente ia com ele, seu Pereira, a gente pescava tainha, pescava camurupim, pescava gambão, bagre, tudo, arraia, e a gente assim tirava o sustento da família. Foi assim Faustino pescador. E a gente, quando cresceu um pouco, chegou aos 15 anos, 14 anos de idade, aí já tinha uma certa independência na pescaria, porque eu queria ganhar alguma coisa para a gente comprar uma roupa, um tênis, para ir para a festa, né? Nós ia para a discoteca do Aldemir. Nesse período também pescava, mas sempre pensei em ser comerciante. Eu venho pescando, mas com a cabeça ser um comerciante, empreendedor, botar uma loja, um depósito. E meu pai sempre criticava, que ele achava que eu era um voador, um sonhador. E ele mesmo dizia, tu é maluco, menino, e assim pegou a peixa, o rótulo, o louco de Netinho, porque eu pensava grande e tinha sonhos, tinha ambições que me levavam além daquilo que aquela época permitia. Mas mesmo assim meu pai comprava lagosta, depois melhorou, e eu ajudava ele na contabilidade do comércio dele, sempre fui bom em matemática, pesquei muito, e não me arrependo, é uma profissão digna. O nosso povo é basicamente, nossa sociedade, a base de nossa sociedade é de pescador e de filho de pescadores, e fico muito feliz em ter pescado com vários amigos. Pesquei com o Neide de Damiana, Camarão, sim. Pesquei com Ageu, pesquei com meu irmão Josimar, pesquei com vários amigos daquela época, pesquei com Chiquinho de Boboca, pesquei mais Alailson na barragem, pesquei mais o saudoso amigo Wilson, que é irmão aqui do Afonso, do Francisco e da Zeneide. Pescamos muito na barragem de madrugada, para ter o sustento já nessa época de mim próprio, porque os pais da gente não tinham condição de nos vestir, só de alimentar, a época muito difícil, né? Mas a gente conseguiu vencer na vida, pescando com dignidade, por mais que as coisas tivessem uma certa escassez. E assim, a pesca é algo que realmente mostra as raízes do nosso povo, né? Nossa economia, ela é baseada, grande parte da sua... no pescado, né? Na vida do pescador e tudo, inclusive, por isso que a gente propôs essa entrevista, até mesmo para que as pessoas vejam, né, a importância da pesca para o nosso município. E assim, essa sua história do pescador, que é uma pergunta que até coloquei aqui na entrevista de hoje, Faustino. Você tem o Faustino, que foi pescador, e aí a gente já vê também essa relação de criação. Antigamente o pai envolvia muitos filhos nessas atividades, né? E o filho não tinha para onde querer. Não quero não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o pai estava ali em cima, vai. E isso já trazendo lições que servem para toda a vida, né? E isso faz com que você crie uma rotina, sua cabeça não fique solta para você pensar em coisas ruins para a sua vida. E isso lhe regra, né? Lhe cria um pouco de regras, de hábitos que você pode levar para a vida, né? Que justamente talvez seja esse o grande problema, a grande dificuldade que nós temos hoje na criação com filhos, né? Que aí ficam filhos mimados, filhos, tem até um termo novo, filho Nutella, por aí vai, existe toda uma série de termos, porque antigamente tinha muito isso, né? O pai realmente regrava, fazia parte, tanto, a gente está falando do Faustino pescador, mas é o seu João, que
que é agricultor, é o seu Manel, seja lá quem for. E a nossa cidade também ela é formada por essas pessoas que são pescadores e que também são agricultores. No caso Faustino, que cresceu desde cedo dentro da pesca, das canoas, no Rio das Conchas, aí, pescando, aprendendo não só a pescar, mas também lições para a vida, família, empreendedorismo, cuidar, trazer o sustento, já desde cedo aprendendo tudo isso. Aí, o que passa na minha cabeça, eu quero saber de você, Faustino, como é que você enxerga isso hoje, né? O Faustino, que foi pescador e que se tornou prefeito de Porto do Mãe. Eu não sei se já teve outros casos aqui em Porto do Mãe. Eu particularmente não sei da história de Zé Domingos, você já foi pescador, de Chico Pereira, do Titi. Eu acho que o Chico chegou a pescar. Chegou a ser pescador, né? Mas Chico, eu me lembro de meu avô Manuel Saraiva, né? Marido de Dona Amália Saraiva. Ele me levava, eu muito pequeno, eu passei minha vida toda, minha infância na Rua da Areia, né? Lá não tinha calçamento, tinha dunas até no meio da rua. E eu brincava com os primos, com os amigos naquela rua, Cleito, Filho Cabral, com o Chiquinho Pirita, com o Dodó, com aquele povo todo ali, com toda aquela meninada, aquela molecada lá. E a gente brincando muito ali, meu avô me levava para a bodega de Chico Pereira naquela época. Seu Chico tinha uma pequena bodega onde meu avô fazia a feira. Antes disso ele passava no bar para tomar uma de cachaça, sempre antes do almoço ele tomava, era um hábito dele, e ele me levava na bodega de Chico Pereira. Eu acho que se Chico pescou, foi bem na infância dele, né? Quando ele começou a vida aqui em Porto do Mãe, mas assim, profissão eu acredito que eles não fizeram. Mas todos trabalhadores, seu Chico muito trabalhador na sua bodeguinha lá, eu vi trabalhando na Dona Núbia. Titico sempre trabalhou muito mais Dona Clarinha. Quando chegou em Porto do Mãe nos seus negócios, se tornou um grande empreendedor na cidade. E o seu José Domingos tinha barcos. Ele tinha barcos grandes, que tinham pescadores, e acabou se tornando vice-prefeito na época de Carnavais e prefeito na história recente de Porto do Mãe. Então assim, a gente traz até mesmo essa pergunta, porque assim, fica até também para os nossos analistas de conhecimento, porque nós temos então um prefeito que foi pescador, chegou, eu digo assim, uma época que você falou do Chico Pereira, que eu acho que ele não tinha nem prefeitura aqui ainda, não tinha. Não tinha nem prefeitura ainda. Eu digo assim prefeitura, por quê? Porque hoje grande parte dos empregos, né, são da prefeitura. A prefeitura é responsável, a Salina, né? Naquela época realmente era muito forte a pesca, né? Eu vejo isso, professor Júlio, como uma grande vitória, né? A nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade onde a elite sempre galga os melhores espaços. E quem é da base, quem é do povo, tem uma luta muito árdua para alcançar um posto social mais elevado, entendeu? Mas a gente nunca fugiu à luta, sempre esteve no debate político, no enfrentamento. Isso é salutar da democracia, cada um ter a sua opinião, o seu jeito de se comportar, e a gente vê isso como um êxito importante e um exemplo para a maioria daqueles que um dia quer crescer. Eu vejo muitos jovens com sonhos. Eu sou um motivador por natureza. Se eu me encostar numa pessoa, se eu se tornar amigo dela, todos que vivem perto da gente sabem que eu luto pelo sucesso não só meu, mas daqueles que estão perto da gente. Hoje a gente vê pessoas que também têm dado uma crescida na vida deles, mudou a mentalidade, porque você crescer na vida e você construir alguma coisa, professor, é questão de mentalidade. Isso. Não é só de dinheiro, não é só de você ter um bom plano, porque bons planos muita gente tem. E você ser filho de uma pessoa como o seu netinho, que eu tenho muita honra em ser filho desse cara especial para mim, que me ensinou várias coisas na minha vida, da minha mãe, que me ensinou, que teve uma disciplina muito rígida. A Concinha é uma pessoa que a rigidez dela me tornou uma pessoa melhor, graças a Deus. Eu acredito que os hábitos que eu consegui
eu adquiri para a minha vida através da criação deles, me tornou essa pessoa de hoje, me tornou a pessoa que eu sou. Então é uma vitória ser filho de um pescador, de uma dona de casa, chegar a ser prefeito de sua terra e construir os destinos do município. Vice-prefeito Faustino, você já entrou até mesmo em um dos questionamentos que quer trazer, né? Como é que essa vida do Faustino pescador, filho de um pescador, dona de casa, interfere? Aí, claro, você vai analisar positivamente ou negativamente na sua vida como prefeito. Você esteve prefeito 3 vezes e a sua conduta como gestor, como prefeito da cidade, um cargo máximo, isso interfere na vida de muita gente. Se o prefeito é ruim ou bom, isso interfere. Se ele é ruim, interfere negativamente. Se ele é bom, interfere positivamente. E aí nós estamos falando de uma personalidade que foi forjada, que foi moldada pelo Faustino, que é pescador, filho de pescador e dono de casa. Então, como é que isso interfere até mesmo no seu modo de gerir a cidade, o dia a dia, com o povo, na prefeitura? Me fala um pouco dessa relação. Você até comentou um pouco, mas deve trazer mais detalhes aí dessa correlação. Júlio, isso não chega a interferir. A gente, minha família, nós temos hábitos muito simples, né? Você vê meu irmão Josimar, ele é um operário da empresa dele. Sim. Meu irmão é viciado em trabalho, meu pai trabalhou muito, minha mãe também. Então a gente pretende gerir para o povo mesmo. A gente não fica gerindo a prefeitura como uma empresa privada particular de minha família ou minha própria. A gente tem tentado dividir o bolo para todas as classes sociais e gerir de forma com isonomia, para que todos, as políticas públicas da Prefeitura Municipal de Porto Mãe, alcancem todos os cidadãos portugueses. O povo, quando a gente está na Prefeitura, Júlio, eles se sentem bem em entrar na Prefeitura e estar na Prefeitura. Todas as vezes você já foi secretário de um dos nossos governos e uma das metas é atender o povo de Porto Mãe de bem. E acho que o senhor ouviu, e a gente disse que se alguém daquele grupo que ajudou a gente gerir nossa equipe, tratasse qualquer portumanguense mal, ou da oposição ou situação, seria demitido, o senhor ouviu da gente. Quando a gente, é claro que na primeira vez vai ter o diálogo entre o prefeito e o secretário, o colaborador, mas na segunda, na terceira vez sendo reincidente, a gente tem que tomar uma medida mais drástica. O nosso comportamento como gestor é um comportamento de gestor empreendedor, de gestor que faça as coisas evoluírem, que aqueça a economia, que o povo possa ser boneco, ganhar o seu dinheirinho justamente, as classes inferiores, vulneráveis, elas tenham acesso aos serviços sociais da prefeitura. Então, a minha mentalidade é que pela dos pescadores, e assim é formada uma sociedade democrática, tá entendendo? Mas a gente sempre tenta fazer atitudes que minimize danos e que o progresso, o desenvolvimento, o conhecimento e o bem-estar sempre esteja do lado do nosso povo. Isso, aí assim, até mesmo pelo que o senhor falou, tem uma pequena queda aqui na live, a gente já está retomando aí, inclusive algumas pessoas comentaram, eu ia dar alô, me perdoe, mas a live caiu, mas vocês mandem boa noite aí novamente, quem vai interagir daqui a pouco vocês, né? E até assim, Faustino, a gente está vendo essa relação do Faustino pescador, filho da terra, tem suas raízes, conhece o nome de cada pescador, está de dentro, entendeu? E essa interferência também que eu menciono é justamente do ensinamento que você recebeu do seu lar, que você recebeu da sua mãe, que você recebeu do seu pai, da sua família, e que isso lhe dá outro olhar dentro da sua gestão, porque eu sou uma pessoa que observo muito a política, inclusive nas suas movimentações. Por exemplo, eu sempre comento aqui nas lives, né? Eu trago de estágio no fim de semana e sempre menciono que Faustino, você tem um jeito diferente de fazer política, que no fim de semana você está conversando com um, está conversando com o outro, está na casa de um. Então você tem esse acesso às pessoas, ao diálogo, à conversa, e eu acredito que isso é uma personalidade que foi formada também de berço. A família me ensinou assim, e até mesmo você conseguiu construir
esses relacionamentos, por isso que talvez não, tenho certeza, isso de alguma maneira ele ajudou a ser um prefeito, porque um filho da terra é muito diferente. Um filho da terra, ele conhece, vamos botar os dois, né? Um filho da terra ajuda muito, né? Um filho da terra é diferente. Você consegue entrar na casa, você consegue conversar, você sabe a história do povo. E assim, como a gente está tratando do Faustino Pescador, e aí já chegando aqui já também para últimas perguntas, é o seguinte: a gente sabe que hoje ainda existe pescador e que ele deve ser valorizado. E assim, Faustino, você, enquanto hoje é vice-prefeito, mas também tem um posicionamento muito político, muito forte na cidade, e assim, como é que você, sendo pescador, consegue olhar como um gestor? Você já foi prefeito 3 vezes, né? E poderá ser 4 vezes, poderá ser a 5ª, né? Sim. Poderá ser a 5ª vez. E aí, você sendo pescador, como é que você vai à frente de uma gestão, o seu olhar para essa categoria que muito precisa do poder público? Isso muda alguma coisa? Muda porque uma das coisas que mais mexe com o homem é sua família, o seu povo e sua pátria. Eu acredito, Júlio, que quem não ama a sua terra, não ama a terra de ninguém. Isso. Quem não ama a sua classe social, não ama a classe social de ninguém. Como pescador, como filho de pescador, meu avô, Manuel Saraiva, pescador, meu irmão pescou muito. Então, assim, eu tenho um carinho todo especial. É que essa instabilidade política, administrativa, não tem como fazer um planejamento que você possa executar um projeto a longo prazo para que eles tenham desenvolvimento, para que eles possam comercializar seu peixe com um bom preço, entendeu? A gente tem boas ideias, a gente tem projetos. É claro que em algum momento a gente vai revelar, e eu gosto muito de executar as coisas para depois estar falando, né? Isso. A gente pensou no desvio aqui, hoje é uma das coisas que salvou nossa cidade, o desvio que ligou as praias do Rosado, o acesso, e isso melhorou muito o tráfego, né? Anteriormente muitas máquinas tirando areia, e a gente implementou um ritmo de trabalho e a gente conseguiu fazer esse desvio. E assim a gente também tem um projeto para a classe pescadora do nosso município, certo, Júlio? E o povo de Porto Mãe, eles têm a consciência de uma coisa: tanto os nossos aliados, as pessoas que gostam da gente, as pessoas que admiram nosso jeito de gerir a prefeitura, quanto também nossos opositores, nossos oponentes, eles sabem da nossa capacidade. Eles sabem do que a gente é capaz de fazer, do que a gente fez e do que a gente vai continuar fazendo, professor. Porque a nossa vida aqui na cidade foi de trabalho. Ora, a gente tinha uma filhinha, eu e a Ednalva, chamada Emily. Ela morreu com 1 ano e 9 meses de dengue hemorrágica. Minha esposa ficou doente. Eu pedi demissão do trabalho que eu estava e botei um pequeno negócio para eu cuidar de minha esposa. Eu passei 1 ano cuidando de minha esposa, ela depressiva, tentou tirar sua própria vida, e a gente ficou ao lado dela 1 ano, Júlio, com esse sofrimento, e nesse meu tempo ter um negócio e consegui se tornar um comerciante de sucesso em Porto Mãe. Não do porte da gente aqui, um comerciante médio, mediano, mas com uma capacidade de crescer muito grande, tanto que a gente vinha crescendo, e o amor à política, o desejo de ser político, podou um pouco nossa capacidade de crescer na parte empreendedora, mas eles perceberam nossa capacidade de gerir. E assim, quando a gente pegou a prefeitura, a gente deu conta do recado, a equipe foi ótima. Eu acho que o nosso desejo de ajudar a classe pescadora é maior do que qualquer outra classe. É claro que não é nem um demérito das outras, né? Não é demérito dos professores, agricultores, que a gente fez o bem a eles, a gente cortou terra quando a gente conseguiu passar 1 ano que organizou as coisas. A gente, se um dia Deus permitir voltar e a justiça ou o povo de Porto Mãe e tiver uma continuidade, poder ter um projeto a longo prazo,
os pescadores e as outras classes, se Deus quiser e Ele nos der força, nós vamos trabalhar para essas classes também. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos conversando com o vice-prefeito Francisco Faustino no podcast PMN. Como a proposta foi essa, é tratar realmente esse outro lado do Francisco Faustino, não só o Faustino político, o Faustino que está numa polarização política, inclusive com um nome muito forte aí para 2024, e isso todo mundo sabe, não é nenhuma demagogia e nenhuma bajulação, a gente apenas comenta os fatos políticos como eles são, todo mundo reconhece isso, mas também por trás dessa figura política existe alguém que tem raízes em Porto do Mangue, filho da terra e pescador. Então, pescador, um filho da terra, filho do pescador, filho de dono de casa, que aprove a Deus construir esses caminhos para que ele chegasse ao cargo máximo. Professor Júlio, desculpe me atrapalhar, lembrando aqui, muitos amigos meus, quando a gente pescava, nas horas vagas da pesca, a gente dizia que ia ser prefeito, né? Nas brincadeiras. Sempre falava para eles, da Chaga de Maria Preta, eles sempre... quando me vê agora... O jogador, né? Da Chaga jogava bola demais. E eu pesquei muito mais da Chaga, a dona Maria Preta, era como uma mãe pra gente. Eu vivia lá mais ele, mais da Chaga, mais Luizinho, mais Zé Neto, né? Mais a família deles. E a gente chegava de madrugada, ela já deixava o cuscuz pra gente. A gente trazia uma salema, tratava tudo e fritava nós mesmo de madrugada. Na hora. Ela nem se perturbava, a gente comia o cuscuzinho dela lá. Eu e da Chaga dava um treino no cuscuz. E eu dizia ele, da Chaga, eu vou ser prefeito. Dizia ele que ia ser prefeito e dizia ele que ia casar com a Ednalva. Eram duas coisas que... Quer dizer que sabe que era impossível, né? Que pensava que era impossível. Quem era drogado e a Ednalva era da igreja, do grupo de jovens da igreja católica, tem um abismo entre nós dois, né? E da Chaga dizia, quero ver se você conseguir. E a gente acabou conseguindo. E hoje já é uma felicidade. Já viu ele, já comentou sobre isso? Já comenta sempre, ele sempre ri. Mas ele lembra? também é um ser humano bom, que gosta da gente. Um menino trabalhador que formou sua família, mas a amiga chilena. E a gente é muito feliz de ser amigo deles. E a nossa pescaria foi bom que dignificou a gente trabalhou muito. Isso forja um caráter muito grande, né? A luta, o dia a dia, a labuta, conquistar o sustento. E assim, é muito bom a gente estar ouvindo esse outro lado, né? se inspirando. Isso é uma inspiração. Isso é uma inspiração para muitos. Por isso que eu estou dizendo, essa live é importante, porque a gente está com pessoas aqui de várias faixas etárias, pessoas que realmente estão se identificando com a história. Eu lembro de Faustino, que ele pescava, e muitos jovens que não conheciam esse lado, né, que talvez nem sabia que Faustino já foi pescador aqui em Porto do Mangue. Então assim, isso faz uma diferença muito grande, realmente inspiração. E ele falando aqui, gente, e a boca já enchendo se enchendo de água, porque eu não sou pescador, né, mas eu brinco um pouquinho. Inclusive amanhã eu vou estar pescando com a turma aí, viu? Eu só para brincar, para pescar, para estar ali puxando a rede, o negócio, não sou pescador. Mas não tem coisa boa não, gente. Quem é de Porto do Mangue sabe, ou coisa boa é ir pescar, dentro na brincadeira, fazer aquele pirão na hora, fazer a fogueira. Quem não é de Porto do Mangue aqui, que está nos acompanhando, você não sabe o que está perdendo. Mas se chegar em Porto do Mangue, você vai ver como isso é bom. Gente, isso é de uma felicidade muito grande. De uma felicidade muito grande, sabe? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui, Faustinho, já chegando na nossa reta final da live. Antônio Aleph, Dino do Povo, né? O Marcos Bruno, que inclusive fica aqui nossa solidariedade, nossas condolências, a Marcos, que inclusive falando de pescador, né? O pai dele, Mardoc, também é uma figura muito grande, assim, Porto do Mangue, simbólica, né? E assim, nossas condolências a todos os familiares, né? Muito jovem da nossa cidade ganhava dinheiro na pesca da barragem. Sim. Inclusive você falou aqui, não foi? Mas ele sabe porque a gente pescou muito. Eu acredito que a gente vendeu até o pai dele. Meu pai também comprava camarão, Mardoc. A mulher de seu Tulão, pesquei muito mais os filhos dele. Mais pinto, mais maminho. A gente pescava à noite e chegava de madrugada, viu, irmão? No frio. Era uma batalha de vida. Mas isso fica para a história, né? Brasão 2022, Brasão, deve ser isso, né? Boa noite, Dino, nosso prefeito, volte logo.
Osiel? Ah, é Osiel. Opa, aqui. Hoje a gente perde um pai, um empreendedor da nossa cidade. A gente falou sobre isso aqui, né, Tomás Mardoc, né? Tão de luto. Sempre gerou emprego, né? Essa é uma figura que todo mundo de Cor do Mãe, né? Fim da terra, todos conhecem. Né? Realmente é uma perda imensurável. Max Bruno, histórias raízes da nossa cidade. Realmente a proposta foi essa, viu, Max? Realmente falar esse outro lado. Boa noite, Paulo Sérgio. É um ouvinte cativo das nossas lives. Nosso pastor Paulo Sérgio. Filho da terra, que não é forasteiro, Maguinho. Boa noite, meu amigo Maguinho. E tem um amigo aqui que eu acho que você conhece, você lembra dele, viu? Marcelo da Capoeira. Lembro. Marcelo da Capoeira, que agora está na Europa e sempre acompanha também nossas lives. Forte abraço, Marcelo da Capoeira. É Osiel Brazão, daqui. Acho que é isso mesmo. Tem alguns comentários aqui. A ex-secretária de Turismo, Luciana Seixas, né? Aí sim é raiz. Mulher guerreira demais. Rapaz, Luciana é uma mulher admirável, uma mulher de garra, viu? Não se dobra essa mulher. Eu disse a ela hoje que ela era para ser estudada, porque quando a maioria das pessoas recebe a notícia que tem câncer, elas morrem no dia que recebem a notícia. Se entrega a doença, né? Luciana é cheia de vida, gosta de trabalhar, de produzir. Luciano, um grande abraço do seu amigo e admirador, Francisco Faustino Dino, viu? Aí, pra gente encerrar aqui nossa live, daqui a pouco vamos interagir mais um pouco aí, vai mandando sua mensagem aí no Instagram. Faustino, ainda pesca? Se for necessário, sim. Hoje, sobrepeso, estou tentando aqui lutando contra o peso. Após os 40, o metabolismo baixa, né? E a alimentação não é muito boa, não como no horário certo, o estresse da vida. Eu tenho... E a corrida com o prefeito também, porque havia muito gente correndo para lá, para cá. Porque quem tem vontade de trabalhar, de servir ao povo e estar perto do seu povo, irmão, tem que ter força, tem que gostar do povo, né? Teve dia na prefeitura de eu atender 60 pessoas. E você falou também, pouco dormia, né? Pouco dormia, porque acorda um pouco cedo e o povo vai até às 11 horas da tarde, às 11 horas da noite na sua casa, e quem quer receber, quem quer conversar, quem quer ouvir as necessidades do povo tem que ficar, né? Eu ainda peço. Eu sei zingar. Sim, tem isso, antigamente. Quem não sabe, né? Antigamente não tinha motor não, né? Não. Era irmão, o Adriano, o Nino, né? O aperreado, irmão da minha esposa, a gente pescou muito e eu trabalhei muito mais que aquele cara, viu? Nino é um homem muito trabalhador, um cara do coração enorme. Um grande abraço ao Nino. A gente saía daqui para o Rio da Conchita na vara. A vara e a rede, como diz a história. Naquela para Macau, próximo da Iburano. Já chega para Macau, né? Rapaz, a gente ia muito. Antigamente tinha muitas velas, né? Aí o pessoal vinha falou do vento, aí no zigue-zague, né? Ia, voltava, cortando. Chama borda, né? Mas lá a gente aprende as expressões da vida do pescador. Eu trabalhei junto, a gente ia pro Camarão, pescar camarão, saía às 4 horas, 3 horas da manhã, e a gente ia pro Boião, é longe isso. É na Barra, em frente à Barra de Macau. É Macau já ali. Já é Macau, já é o território de Macau. Olha, quando vinha tarde o vento, virei umas 2 vezes na Barra do Povo do Mãe. Ô, vida doida. Naquele tempo não tinha motor, né? Para quem não se lembra, não tinha motor. Hoje o povo, graças a Deus, o povo está abençoado, tem um motor. A tecnologia melhorou a vida deles. Um pescador, mas antigamente eles, né? Porém, teve a questão de aumentar, teve a comodidade, mas tem o custo do combustível, do motor, da manutenção, e isso é uma coisa que fragiliza um pouco a lucratividade do pescador, né? Sim. Porque agora ele não tem só a cabaça, né? Que chama. Antes era rapadura, farinha, doce, banana, pão. A gente adorava os pirão de peixe que fazia na polpa do barco, com um fogãozinho, jogava a rede para pegar o camarão e comia na hora. E fazia o pirão de peixe, ajuda. Isso que eu estava comentando há pouco tempo aqui, é bom demais, essas pescarias. Eu não sei se nosso amigo Marcos foi alguma vez,
Max ele foi estudar cedo, né, Max? Em Diogo Lopes, quem pescou mais foi o Marcelo. Ele, a parte técnica, a parte de trabalho na empreendedorismo, né? Isso, ele sempre foi mais de terra. Mas a gente, eu sou mais velho um pouco do que meu irmão, e Marcelo um pouco mais velho que ele, a gente trabalhou muito pescando, né? Para sobreviver e manter a nossa família e ajudar nossos pais. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com o vice-prefeito Francisco Faustino, falando um pouco aqui da sua história como filho da terra, pescador, e a gente aqui aprende muita coisa com ele, os mais jovens que não sabiam. O nosso vice-prefeito hoje, ele não nasceu assim, político, não nasceu na vida política, na vida pública, mas ele tem uma história em Porto do Mãe, e as suas raízes justamente também nas origens aí da vida de pescador. Aí o Rodrigo Bangalô, ontem seu testemunho foi arrebatador, tá vendo aí? Rodrigo Bangalô. O senhor estava, né, Júlio? Estava. Ontem comentamos o culto. Fez um culto de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, não são poucas coisas. A gente tem mesmo que agradecer todos os dias por respirar, por acordar mais um dia, por ver mais um amanhecer, Rodrigo. E o meu testemunho é esse mesmo, a gente tem que não esquecer das origens. Por mais que a gente cresça na vida, por mais que a gente tenha sucesso, a gente não deve deixar a vaidade tomar o lugar e a gente esquecer de onde veio, né? E quem somos. Vamos ver mais aqui alguma interação para encerrar nossa live, extrapolamos, mas é uma visita especial, então a gente tem que aproveitar, né? Faustino quer nos fazer chorar de novo. Realmente ele está... E outra coisa, viu? Antes de entrar aqui nos comentários, lembrando que depois a gente vai trazer Faustino aqui de novo, aí tem uma proposta aí de realmente explorar mais essa vida do filho da terra Faustino, ele que falou que foi para a pesca, mas sua cabeça no empreendedorismo, inclusive ingressou na vida como empreendedor, e vai ser tema aí da próxima live. A gente vai chamar ele aqui outra vez para um bloco de entrevistas e vamos falar sobre o Faustino também, empreendedor, que também é um exemplo de um homem que venceu na vida, começando do zero, se ergueu e é um empresário forte aqui na cidade de Porto do Mangue, um empresário de sucesso, e aí isso também é inspirador para todos nós, né? A vida mas não deixar para outro momento, né? Paulo Sérgio, vamos marcar uma pescaria raiz nesses dias. Agora me chame, Paulo Sérgio, me chame. Vamos chamar os pescadores aí. Juscelino vai pescar. E Juscelino, inclusive, também tem uma história também muito linda também com pescador. E ainda é pescador. Ainda gosta de pescar. E pesca profissionalmente. Essa semana ele está aí no Rio do Logradouro, pegando carapeba, cambão, camburim. Quando a gente fala assim, o pescador profissional, não é porque sabe pescar, não. É porque realmente também vive da pesca. Da pesca, né? Para quem não sabe, depois eu vou até trazer também Juscelino aqui, que é outro exemplo também, suas raízes na pesca, e ainda hoje, sendo vereador, ainda é também pescador. Ele pesca profissionalmente. Então, às vezes, é fácil criticar as figuras públicas, né? Receber as críticas, sem conhecer as raízes, as origens, de onde veio. Existe uma história. E a pessoa pública, ela está a mercê da opinião de quem quer que seja o cidadão, né? Isso. E qualquer tipo de comentário do cidadão, a gente não deve criar uma indiferença, porque é o direito do cidadão criticar o político ou fazer comentários, seja bons ou ruins, contra ele. Se um político não tiver a capacidade de receber as críticas de seu povo, ele desista, ele vai pescar, vai ser professor, porque o professor, Júlio, é uma grande profissão, mas ele trabalha para a família dele. Ele deve satisfação à família dele. O engenheiro, o pedreiro, o eletricista, seja qual for a profissão, ele deve satisfação à família dele. Mas o homem público, ele trabalha e deve satisfação ao povo. Ele é propriedade exclusiva do povo. Então ele não pode revidar. É claro que algum excesso, eu acredito que tem os órgãos reguladores da justiça para que a pessoa se contenha, porque às vezes algumas pessoas passam do limite, tem limites. Tem políticos que não se importam, tem políticos que eles
ele não se importa com esse tipo de excesso contra ele deixa rolar e deixa que o testemunho dele, o comportamento dele, a forma como ele age, como ele se move na política, prove para o povo que ele não é aquilo que um dia mentiram contra ele. Isso. E assim, e outra coisa, você fala até mesmo das profissões, professor, médico, mecânico, eu acho que na vida, em todos os sentidos, todos nós temos que estar preparados para as críticas, né? Porque onde quer que você esteja, alguém vai criticar, alguém vai dizer que você está errado. Principalmente se você tiver sucesso. Isso. Principalmente. Paulo César diz assim, inclusive, Júlio, o nobre Juscelino foi hoje à pescaria, viu? Só chega amanhã, o Juscelino sempre as correrias. Mas o Rodrigo Bangalô, vou dar um recado a ele, viu, Rodrigo? Vou dar um recado a Juscelino, viu? Ele está dizendo que se Juscelino Gregório levar o filho, eu também vou. Ainda para levar os nossos. O Rodrigo sempre com essa ideia cômica, né? Uma benção. Então, pessoal, foi isso aí. Queremos agradecer a todos que participaram do nosso podcast PMN, a todos que estão agora no aplicativo da Rádio Dunas. Inclusive, quem não tem ainda, baixa o aplicativo. Das 17h30, você liga o seu aplicativo, você vai estar participando do podcast PMN, também a todos que participaram aí das redes sociais, da Rádio Dunas, do Porto do Manguense, do Porto do Mangue Notícia, também através do site, você que está acompanhando pela plataforma no site da Rádio Dunas. Obrigado a você por sua participação conosco aqui no podcast PMN, e a vocês, meus amigos da família PMN no Instagram, muito obrigado pela interação, por estar aqui conosco. Temos certeza, hoje é só o primeiro dia do podcast PMN. Todos os dias estaremos aqui e que Deus abençoe. Tenho certeza que esse podcast veio para ficar e nós teremos aqui informação, entrevistas e análise política com credibilidade. Quero aqui passar os microfones para o vice-prefeito para ele trazer as suas considerações finais e a gente encerrar a live aqui. Okay. Meu querido professor Júlio, meus amigos de Porto do Mangue, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez uma honra falar para todos vocês e participar desse veículo de comunicação que vem trazendo informação, informando nosso povo de forma séria, de forma justa, de forma honesta. Eu agradeço, viu, professor, a oportunidade, me sinto honrado, sempre vim aqui para a gente conversar e quero mandar um grande abraço aí para a família do seu Mardoc, meus sentimentos. É um cara que sempre trabalhou e produziu na nossa cidade, um homem digno, né? Sua família sempre formado de gente muito boa, de coração bom. O Marcelo, que é um cara que eu aprendi a amar, a gostar, cara do coração excelente. Que Deus conforte o amigo Max, a Mariana, que Deus conforte todos os seus irmãos. Marinho e a mais velha, né? Que mora em Tibau, nossa amiga Marta. Tem outra lá também, que Deus abençoe todos vocês. E que Deus abençoe nossa cidade por mãe. Ontem a gente produziu um culto em frente à nossa casa de gratidão, Júlio. Deus se fez presente. A cantora Rayane Vanessa foi show de bola, um show de hinos maravilhosos, hinos que tocaram o coração do povo de Porto Mãe, foi muito bom. E Deus abençoou a nossa cidade e abençoou o nosso povo. Eu agradeço de coração quem esteve presente, os irmãos, e agradeço o convite e marque novamente que eu virei. E quero deixar aqui mais uma vez o passe livre. Quem quiser convidar para discutir com seriedade, estou aberto às críticas e se for uma entrevista, um bate-papo, com quem quer que seja, professor, quero fazer minhas perguntas também. E esse podcast, uma live entre eu e qualquer pessoa que se propõe a ser político na nossa cidade, eu estou aqui para conversar e discutir a nossa cidade, politicamente, socialmente, economicamente. Eu estou aqui para isso, estou aberto a conversas, não tenho problema com ninguém. Os meus opositores, os nossos oponentes têm o direito de lutar no campo político. Todos eles que estão aí tentando galgar um espaço, isso é natural da política. Tem a doutora Rosa, sempre foi minha amiga,
A doutora Rosa está num campo político diferente agora, ela tem as pretensões dela, tem um amigo Juiz Bola, tem um amigo, eu acredito que Magno também tem um sonho natural, o pai já foi prefeito, eu sempre tive esse sonho, Magno, é um sonho salutar, é um sonho bom, quem quer servir ao seu povo tem que mostrar suas intenções e a gente está aqui para conversar, para discutir, para debater qual é o melhor para o nosso povo e o melhor para a nossa terra. Seja blog, seja podcast, seja rádio, quem quiser estou à disposição. Muito bem, agradecer mais uma vez ao vice-prefeito de Porto do Mangue, Francisco Faustino, mais uma vez agradecer a vocês e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal.